Boa noite a todos e a todas, boa noite aos colegas vereadores, boa noite às pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais e boa noite também à CAGES que está aqui presente. Sejam todos bem-vindos. E, diante a pauta estar um pouco maior, eu queria pedir aos colegas vereadores a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Quem aceita, levante a mão aí, por favor. Pronto, todos por unanimidade. A ata aprovada, né? E, em seguida, passa a palavra para a secretária fazer a leitura das correspondências recebidas. Mensagem de lei número 011/2025, de 26 de maio de 2025. Senhor presidente, ínclitos vereadores, encaminhamos à consideração dessa augusta Câmara Municipal, através de Vossa Excelência, o incluso projeto de lei que dispõe sobre correção de referência na Lei de Reordenamento Administrativo do Poder Executivo do município de Potiretama. Aproveito o ensejo para elevar protesto de estima e consideração a Vossa Senhoria e aos demais que brilhantemente atuam no Poder Legislativo deste município. Aproveitamos ainda para requerer a apreciação da presente proposta em caráter de urgência e urgentíssima. Respeitosamente, Solange Melre Holanda Campelo Balbino, prefeita interina municipal de Potiretama. Mensagem de encaminhamento e justificativa do projeto de lei número 012/2025, de 27 de maio de 2025. A Câmara Municipal de Potiretama, excelentíssimo senhor presidente e ilustres vereadores, encaminho para a apreciação deste egrégio Poder Legislativo o presente projeto de lei que dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência do Plano Municipal de Educação de Potiretama, Ceará, previsto no artigo 1º da Lei Municipal número 189, de 27 de maio de 2015, e da outras providências, aprovado por meio da Lei Municipal número 189, de 27 de maio de 2015. A prorrogação se faz necessária, uma vez que o Governo Federal, por meio da Lei número 14.934, de 25 de julho de 2024, prorrogou até 31 de dezembro de 2025, a vigência do Plano Nacional de Educação. A elaboração do novo Plano Municipal de Educação precisa estar em consonância com normas federais, ou seja, lastreado pelo novo Plano Nacional de Educação, PNE. Desse modo, a prorrogação do Plano Nacional impõe a prorrogação do Plano Municipal. Na certeza de que a presente matéria, da mais alta relevância para o público-alvo, merecerá a melhor acolhida por parte de todos que compõem essa Casa Legislativa, ao tempo em que passamos a aguardar sua análise em caráter de urgência e, em consequência, sua aprovação. Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e aos seus dignos e ilustres pares meus votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Solange Melre Holanda Campelo Balbino, prefeita em exercício. Está escrito na tribuna da casa hoje o senhor Malcolm Oliveira, representante da CAGES, que vai fazer explanação em reivindicação aqui do vereador Josiberg, que foi feita a reivindicação da semana atrasada. Então, gostaria que Darley passasse o microfone e você fica à vontade, Malcolm. Ok. Vem para cá. Então, oi. Pronto. Boa noite a todos, tá? Queria saudar todos na mesa, na pessoa do presidente Cleverlândio Pereira Bezerra, né, dizer da satisfação de estar aqui novamente nesta casa, mais uma vez, para conversar com todos os vereadores, saudar todas as pessoas que estão nas redes sociais, acompanhando a sessão da Câmara de hoje, e colocar
nós fomos demandados para falar a respeito de tarifa, da tarifa que está sendo praticada, né, em Potiretama, em toda a sua extensão, né, residencial, comercial, industrial. E eu trouxe uma apresentação aqui, não sei se vocês dão para observar, né, com relação ao que a gente vai apresentar nesse momento, tá? Agradecer aqui ao Stone, nosso gestor de núcleo aqui de Potiretama, acredito que conhecimento de todos, né, que está prestando um bom serviço na frente do nosso sistema e vai me ajudar aqui na apresentação, tá? Pode passar, Stone. A priori, a CAGES, ela é regulada pela ARCE, Agência Reguladora do Estado do Ceará, e a partir desta, né, tem um disciplinamento das ações do que a gente... Passar? Das ações e dos procedimentos que são prestados para toda a população, não só em Potiretama, mas como todo o Estado do Ceará. Tá? E esse disciplinamento é feito a partir da Resolução 130, né, de 2010, né, quem tiver curiosidade depois pode pesquisar, e ele fala sobre tudo que tem que ser feito, desde a ligação, a solicitação, o cadastro e prestação de serviço de forma geral, tanto para abastecimento de água, quanto coleta, tratamento e destinação final de esgoto. Hoje, o sistema de Potiretama só conta com abastecimento regular de água, né? A gente espera até 2033, em razão do marco legal, que a gente possa ter, não só em Potiretama, como nos outros sistemas que a gente opera, também sistema de esgotamento sanitário e o tratamento para isso. Ok? Então, essa resolução 130, de 25 de março de 2023, dentre outras coisas, ela no seu capítulo 15, ela fala sobre a classificação do cadastro de usuário, tá? Quando o cliente ele busca a CAGES solicitando uma ligação, automaticamente nosso operador vai lá e vai definir que tipo de padrão de ligação vai atender aquele usuário, tá? Se ele é residencial, se ele é comercial, industrial ou público. Para isso existe esse regramento. A partir do seu artigo 72, o prestador de serviço deverá classificar a unidade de usuário de acordo com a atividade nela exercida, ressaltando as exceções previstas na resolução. Foi o que eu falei. Nessa visita, a gente faz a classificação para definir qual a finalidade do uso da água, certo? No artigo 73, ele cita que a responsabilidade pela informação, auxiliando inclusive a classificação, não é só da CAGES, pode partir inclusive do cliente, né, quando da visita, quando da solicitação, né, para definir qual a finalidade a qual a água vai ser destinada. Ok? Passa aí, Stone. E isso é uma coisa que é exigência da ACE para que nós façamos, e a gente faz as atualizações cadastrais de forma regular, né? É uma exigência da ACE para que a gente possa efetivamente cobrar aquilo que é devido, que é correto. E o cadastro a gente trata como uma coisa muito dinâmica, porque quando o cliente solicita uma ligação, muitas vezes para um vago, para construção, ele pede a ligação para construção, mas ele não, às vezes ele não tem a definição se vai de fato ser um imóvel voltado para uma residência ou para uma prestação de serviço, que é a que a gente classifica como comercial. Tá? Isso há necessidade de se fazer para que a gente possa posteriormente verificar e definir qual a finalidade do imóvel. Para isso, no artigo 75, né, como eu havia colocado, a gente tem a obrigatoriedade de fazer essa definição. E para isso, o que é que a gente, via de regra, observa nessas visitas para identificação? A gente tem que identificar o nome completo, que é a pessoa, o responsável pelo imóvel, a documentação dele, RG, CPF, ou se for uma pessoa jurídica, a documentação pertinente, né, do ente jurídico, a numeração da unidade usuária, que muitas vezes é uma dificuldade que a gente tem, porque nem toda a Secretaria de Infraestrutura de Tributos do município, de forma regular, faz um cadastro. E, normalmente, quando a gente atende uma ligação nova de um cliente, a gente sempre solicita que ele se dirija à Secretaria de Infraestrutura ou de Tributos e solicite dela a numeração oficial,
para que não haja o que normalmente acontece. A CAGES, muitas vezes, quando não se tem a informação do município, ela faz um cadastro atendendo a numeração que a gente entende. Aí vem a Enel, que é uma outra prestadora de serviço, coloca um outro tipo de número. Então, a gente tem essa divergência. O cliente tem 2 prestadores de serviço, um com uma fatura com uma numeração e uma denominação de rua, e uma outra com uma outra, né? Uma segunda numeração. E para evitar esse tipo de coisa, sempre a gente solicita esse padrão para evitar essas incertezas. Uma outra coisa, que também é muito importante, eu peço auxílio aqui dos vereadores, é com relação à denominação das ruas. Existem algumas ruas que a gente presta serviço, principalmente nas ampliações novas que são feitas, que, quando a gente executa, ela não tem denominação oficial. Então, a gente coloca que é um código que a gente utiliza normalmente, que é SDO, sem denominação oficial, aguardando que o município e a Câmara façam as votações pertinentes e assim definam o nome oficial da rua. Tá? Quando acontece isso, a gente aguarda, muitas vezes a gente solicita de forma oficial ao município que nos indique o nome oficial da rua para que a gente possa fazer a atualização. E assim, de forma regular, a gente atenda de forma mais eficiente, né, identificando a rua, o endereço, todos os dados necessários para esse imóvel. Ok? O número de economias por categoria, normalmente acontece do cliente, quando solicita, faz o seu imóvel inicialmente. No momento posterior, ele faz o primeiro andar, né, faz um puxadinho, divide o imóvel em 2, né, para atender um familiar, para expandir o seu imóvel, muitas vezes para tratar como comércio, como aluguel. E isso, dependendo do número do atendimento e da ligação a qual é atendida, a gente pode fazer a definição para entender quantas economias são atendidas. O interessante é que cada construção que fosse feita, o titular, o proprietário, ele solicitasse uma ligação nova para atender de forma individual. Mas muitas vezes isso não acontece. E isso pode ser feito aumentando o número de categorias, de economias, aliás. Tá? Definição da data da prestação do serviço de abastecimento de água. Isso aqui é muito demandado quando muitas vezes o cliente entra com processo de uso capião, que ele quer, né, identificar quando iniciou ser proprietário daquela ligação e quando findou, para confirmação jurídica dessas situações. E o histórico das leituras e do faturamento dos últimos 60 ciclos consecutivos. Isso também é importante para que a gente possa, num processo de reclamação, quando muitas vezes existe um vazamento da casa do cliente e ele entra com um processo requerendo a redução desses valores, a gente possa ter uma base, um histórico, e assim a gente viabilizar uma retificação com base em médias, né, médias de consumo. E o código da tarifa, identificação dos lagres. Esse código referente à tarifa e à categoria é justamente para definir que tipo de tarifa vai ser cobrada do cliente. Por quê? A CAGES, já de algum tempo, ela utiliza a sua tarifa para beneficiar, digamos assim, o cliente com o menor poder aquisitivo. Tá? Não somente com base na definição do que é residência, comércio, indústria ou aquilo que é voltado ao setor público. Existem subdivisões que eu vou mostrar ao final na tabela da nossa tarifa, que dependendo do tamanho do imóvel, né, a qual se define, se o cliente é beneficiário, né, de um programa social, ele tem uma tarifa bem menor em relação àquela que o imóvel tem uma metragem maior, tem uma condição física melhor, justamente para que a gente possa beneficiar, digamos assim, aquele cliente que não tem um poder aquisitivo tão avantajado para poder pagar essas coisas. Ok? Passei. Olha, com base nisso, a gente faz a definição no artigo 77 da classificação das economias, tá? Que são elas a social ou baixa renda. Essa social ou baixa renda ela não é aplicada somente nas características residenciais, também na comercial. Isso dependendo muito do tipo de imóvel a que se define essa ligação. Se o imóvel residencial
ele tem até 50 metros quadrados. Tem até 3 pontos de utilização. O que são 3 pontos de utilização? Normalmente, uma pia, um chuveiro e um vaso. Né? E tem um consumo até 10 metros cúbicos, e ele for um beneficiário do programa social, esse cliente ele tem a tarifa social, né, com um consumo de até 10 metros, eu vou colocar aqui, de algo em torno de R$21. Né? Uma tarifa bem diferenciada em relação ao que é praticada na própria residência, né, para um padrão médio ou alto. A classificação residencial, que é a economia com fim residencial, né, diversos incisos anteriores. Uma categoria comercial, de serviços ou de atividades, a economia em que seja exercida atividade comercial ou de prestação de serviços. Pode passar. A categoria industrial, que é uma economia que a água seja utilizada como elemento essencial à natureza da indústria. E a pública, que é uma economia cujos serviços de abastecimento de água e o esgoto sanitário são utilizados por órgãos da administração pública federal, estadual ou municipal, independente da atividade desenvolvida na economia. Tá? A gente, no dia a dia, tem alguns questionamentos com relação ao enquadramento. Tá? Enquadramento dessas categorias aqui. E, infelizmente, como a gente não tem, digamos assim, a velocidade necessária para fazer uma atualização em massa, a gente vai fazendo de forma paulatina para atender o que a lei exige da gente. Então, para que seja definida aqui a questão do que é a categoria comercial, no seu inciso 4, ele diz assim: fica incluídas na categoria de usuários comerciais, serviços e outras atividades, as associações esportivas, recreativas, sociais, estabelecimentos hospitalares, de educação, órgãos de comunicação, templos, sindicatos e congêneres, bem como qualquer outra economia que não se enquadre nas demais categorias, inclusive industriais, que não utilizem predominantemente a água em seu processo produtivo. Uma outra coisa que é muito questionada é a questão de igrejas, principalmente igrejas evangélicas, que elas entendem que não deveriam pagar a tarifa comercial. Mas a orientação que a gente tem, aquilo que não é residencial, não é industrial e não é pública, né, ela se enquadra como uma tarifa comercial. Pode haver alguns enquadramentos com relação à filantropia, mas existem documentações específicas e toda pessoa que tem a sua categoria comercial, que solicita isso, tem um rol de documentações que são exigidos e, se for comprovado, a gente consegue fazer esse enquadramento. Ok? Para efeito aqui da tarifa, vocês podem observar aqui, ó, que a residencial social, como eu havia falado, o cliente que consome até 10 metros, tem um imóvel até 50 metros quadrados, é beneficiário de um programa do governo. Se ele consumir até 10 metros, a tarifa dele é de R$ 2,12. Então, ao final, com 10 metros, ele vai ser cobrado por R$ 21,20. Tá? Aquele que não tem o benefício social, né, que não é quadrado, ele ficaria como residencial popular e a tarifa dele passaria a ser R$ 4,34. Né, justamente com um valor maior, né, em relação à questão do benefício. A gente pratica uma tarifa crescente. Isso é feito justamente para evitar que o cliente utilize a água de forma, né, sem controle, digamos assim. Para que ele possa ter uma consciência maior, ele utilize de fato só aquilo que necessita. Tá? Se a gente observar a comercial popular, que é aquela que também tem um benefício em razão dos 10 metros, dos 3 pontos, e do consumo até 13 metros, a tarifa aí, tira o cursor aí, por favor, tira o cursor de cima é de R$ 7,38, tá? Então, a comercial popular, se ele consumir até 13 metros, ele tem esse benefício no valor dessa tarifa. Se ele não tiver, se o comércio dele for maior, se ele tiver mais estrutura, mais pontos,
né, uma outra categoria, a tarifa dele já é de R$ 15,48. Eu estou falando tarifa com relação ao valor do metro cúbico, tá? Todos eles, obviamente, têm a sua taxa mínima. E tem industrial, que é R$ 13,65, e a pública, que é R$ 9,02. Quando eu falei da questão da tarifa voltada à filantropia, quando o comércio ele faz a apresentação da documentação e comprova que é, de fato, um ente filantrópico, a tarifa dele fica no valor de R$ 4,34, justamente para beneficiar a ação social que é praticada no momento e na instituição. Ok? E essas eram as informações que eu tinha para passar com relação à classificação, definição e a prática atual. E eu fico à disposição da mesa para alguma resposta, se houver necessidade. Tá? Algum vereador quer fazer uso da palavra? Josiber com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a toda a população de Potiretama. Como é o seu nome, Cris? Malcom. Maicon, né? Malcom. Quero aqui agradecer a presença de vocês aqui da CAGES. Agradecer que todas as vezes que a gente convida para vocês participar da sessão, vocês marcam e vêm aqui fazer as suas declarações, né? É muito bom isso aqui. Eu estou achando que as informações não estão chegando até os comerciantes da forma que você está conversando aqui com a gente. Por quê? A maioria dos comerciantes vem falar com a gente, comigo mesmo, que a taxa está muito alta. Comércio desse tamanho, a taxa é lá em cima. Isso aqui que a gente chamou vocês foi para reivindicar isso aí. Então, assim, se vocês pudessem ver a situação de cada um comerciante de Potiretama, principalmente dos comércios, e conversar o que vocês estão conversando aqui com a gente. Que eu tenho certeza que alguns têm Bolsas Família, né? Que os comércios daqui é pequenos, só que acho que só tem uns 3 ou 4 comércios grandes. O resto tudo é os comércios que, da forma que tá dando para pagar água, energia e internet e mal, né? O comércio é difícil, a cidade é pequena, né? Então as informações não estão chegando e as taxas estão altas. Por quê? A informação que chega até a gente, que chega lá, média, a sua taxa é tanto, e pronto. Chega o papel no dia e você tem que pagar, e muitos deles estão com água atrasada. Segundo, outra que você frisou bem aí, aonde tem, né, as ruas que não são denominadas, se vocês puderem informar a gente, que a gente nem é sabedor aqui de quais ruas falta a gente denominar, que a casa aqui, nós estamos aqui é para isso, né? A gente vê quais as ruas e vê quais são as pessoas para poder a gente denominar. Por enquanto só era isso. E agradecer que você veio aqui. Qualquer coisa eu volto a fazer mais alguma pergunta. Muito obrigado. Como ele falou, Mike, se a CAGES tiver como disponibilizar uma forma de passar esses informes, que eu não sei como, através de um panfleto explicativo, né, Júlio? Não sei, você veja se tem essa possibilidade. E também tem a possibilidade também de mandar as ruas que não são denominadas ainda aqui na casa, porque a gente aqui tem esse poder de averiguar e denominar de forma imediata. Ok. Com relação à solicitação de cada cliente que ele busca o atendimento de forma presencial ou faz uma reclamação na GES, né, que é o canal digital da gente, ou pelo 0800, gera um serviço que, inevitavelmente, a gente manda uma pessoa para fazer a atualização, verificar de fato área, pontos, essas coisas todas. Então, a gente pode aqui verificar um folheto específico para que não só
se faça visita e faça a verificação da questão dos pontos e da área e tudo, possa ser entregue para que a pessoa que esteja demandando esse serviço ele possa ter uma informação, né, mais precisa com relação a isso. E assim, aquele que de fato tiver que tiver como ser feito essa concessão, ele terá, tá? De forma alguma a gente vai cercear o cliente do benefício que ele tem. Então, se de fato ele tem esse enquadramento, ele vai receber esse benefício, tá? E com relação às ruas, eu vou conversar depois com o Stone aqui, o que tiver, a gente encaminha para a Câmara, a relação do que está necessitando dessas atualizações. Pronto, a gente agradece. Algum vereador que faz a palavra em relação à pauta que está sendo discutida? Vereadora Rose, com a palavra. Boa noite, colegas vereadores e o pessoal aqui da CAGES. Assim, porque muitas vezes as pessoas não sabem os seus direitos e deveres, né? Então, eles sofrem sem saber como agir. Então, nós podemos o quê, né? Quando as pessoas nos procurarem, ir até a CAGES e vocês fazerem uma revisão do cadastro dessas pessoas para ver o que é que se enquadra, porque às vezes tem alguma coisa errada, a questão, né, do tamanho, de quantidade de pontos, ou então em nome de pessoas que não são de baixa renda, onde essas pessoas podem fazer um novo cadastro, algo desse tipo. Então, eu peço a ajuda de vocês, até mesmo do menino que trabalha lá no escritório, né, para ficar à disposição dessas pessoas, porque eu acredito que seja falta de conhecimento também. Muito obrigada. Agradeço. Como eu havia falado, toda solicitação, toda reclamação se gera um serviço. Isso tem um nome, fica o histórico a nível de sistema. Tanto é que muitas vezes a gente faz respostas por escrito com base no serviço que foi feito, está lá no sistema, né, com fotos e tudo para confirmar que foi feito o serviço e tudo. O grande problema muitas vezes é porque, como o cadastro está desatualizado, o cliente já vem há algum tempo pagando, por exemplo, como residência, sem de fato ser residência. A partir do momento que ele muda de tarifa, vocês podem observar que a tarifa, por si só, quando você muda de residencial para comercial, ele tem um aumento significativo. Então, sai do controle dele, porque não era aquilo que ele pagava anteriormente. Tá? A gente entende perfeitamente, né, até pelas condições, né, pelos quais as pessoas passam, comércio, essas coisas todas. Tá? Mas, assim, a gente vai fazer, a gente faz a atualização, a gente pode explicar, a gente trata isso de forma individual, né, da melhor maneira possível. Um outro ponto que eu queria colocar é porque muitas vezes acontece a gente chegar, existem categorias mistas, tem um imóvel que é grande e uma parte dela é um comércio e a outra parte é uma residência. Mas é um imóvel só. Não tem como fazer essa divisão. Ou se tem, que é até interessante que seja colocado, se você tem um imóvel que você possa dividir, de fato, para deixar confinado o que é comércio e uma outra parte confinado o que é residência, fica mais fácil até para a gente poder fazer uma classificação, no futuro pensar em colocar uma outra ligação para que o fornecimento ele seja feito específico para comércio e outro para residência, e a gente tem uma tarifa diferenciada. Tá? Então, isso é um processo que realmente a gente tem que construir. A gente tem que conversar, a gente tem que, né, muitas vezes convencer o cliente de que o que é o melhor, porque não é só o aumentar a tarifa. A gente tem que atender o que é lei, mas, óbvio, respeitando aquilo que o cliente pode pagar. Porque muitas vezes a gente não pode cobrar do cliente uma coisa que ele não pode pagar. Então, mais cedo ou mais tarde, ele vai deixar de ser cliente porque ele não vai ter como pagar. Tá? A gente tem que realmente atender o que preconiza a lei, mas a gente tem que tratar o cliente com as suas particularidades para a gente poder consociar e ter um convívio harmônico aqui. Não só aqui em Poitiretama, como em todo canto. Mais algum vereador que usa a palavra?
Vereador Roberto Holanda, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a população que nos acompanha aqui pelas redes sociais. Só frisar, Malco, vocês da CAGES, muito bem colocado aí também, o quanto vocês faz valer a pena, né? Toda vez que a gente manda um requerimento, vocês vêm dar as informações, prestar esclarecimento, porque já tem empresa aqui que a gente mandar vários requerimentos, pedir, implorar e eles não aparecem. Então eu quero só ressaltar essa acessibilidade que vocês sempre tiveram. Eu acho que o Poder Legislativo de Potiretama vem debatendo com vocês há muito tempo, desde o tempo que esse assunto aqui secou, e vocês sempre receberam as nossas reivindicações, às vezes de forma muito calorada e outras vezes mais calma, mas vocês de alguma forma são muito acessíveis para a população. Isso faz com que essa empresa cresça cada vez mais. Então é só refrisar essa parte, viu? Obrigado. Agradeço. Mais algum vereador que faz a palavra? Vereador Jean Filho. Oi. Boa noite a todos os internautas, colegas vereadores, o rapaz da CAGES. É só praticamente um pedido a vocês, para ele ficar à disposição. Algum cidadão que veja que está sendo prejudicado, vocês ficam à disposição, eles vão lá e vocês dão um pulinho na casa deles, ou no comércio, ou em que for, e ver realmente se a taxa está correta, se não está. E só isso mesmo. Muito obrigado pela presença de vocês e uma boa noite a todos. Vereador Francisco, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, povo aqui presente, aqui a CAGES. Quero agradecer a presença de cada um de vocês que veio explicar e dar essa explanação ao nosso povo de Potiretama. Então, meu muito obrigado. Vereador Tulau, com a palavra. Boa noite, presidente, colegas vereador, a todos os representantes da CAGES. Só uma pergunta que eu fiquei assim na dúvida, que nem você citou. Tem muitas casas aqui em Potiretama que é residência e se forma num pequeno comércio. Aí essa mudança da cobrança alterar, vocês quando identificam um comércio já bota a taxa mais ou a pessoa vai lá e muda? O procedimento é assim, a gente faz a visita, identifica que houve a mudança, isso gera um comunicado. O comunicado é entregue ao cliente. E a gente tem, da data da entrega do comunicado, 30 dias para que o cliente receba uma fatura com um valor diferente. Óbvio, valor maior porque mudou de residência para comércio. Então, esse é o fluxo normal, tá? A gente não faz alteração e a conta aparece de uma hora para outra para o cliente. O cliente, de fato, é comunicado, ele recebe. Ele pode não aceitar, né? Isso é natural, né? Perfeitamente natural, mas que comunicado ele é. Mas, assim, volto a dizer, quando ele recebe o comunicado, muitas vezes ele só procura a CAGES quando ele recebe a primeira fatura, porque, de fato, é quando ele vê que houve a mudança. Então, todo cliente ele tem o direito de procurar a CAGES 1, 2, 3, às vezes que ele sentir que há necessidade de fazer reclamação, e todas as vezes a gente visita a casa do cliente para que a gente possa verificar de fato se a gente está cobrando adequadamente conforme aquilo que a gente fez no primeiro momento e no segundo com relação à atualização de cadastro. Tá? Só uma perguntinha. Tulau, com a palavra. Aí, no caso, que nem identifica que é o comércio, aí você já manda essa taxa, né? Mas se o comércio não depender da água para ele funcionar, é obrigatório ter essa taxa alterada? Não, mas aí incorre naquilo que eu falei antes. Você tem um prédio grande, é o mesmo prédio, e você não tem a divisão. Está tudo misturado. É um comércio e é uma residência. Nesses casos, quando se faz a classificação, quando é mista, a classificação fica como comércio. O interessante e o viável é que houvesse a separação. Se houver a possibilidade de separar o que é comércio do que é residência, se cobra só o que é residência e não cobra o que é comércio, porque lá, de fato, não tem nenhuma instalação e não utiliza água. Até assim, não utiliza assim, né? Porque não tem uma derivação própria para ela.
mesmo a gente sabendo que ele poderia pegar um balde, uma água de mangueira, alguma coisa para utilizar, mas não tem característica de uso. Então ele voltaria para o estado inicial, que é a residência. Pronto, só agradecer as explicações e boa noite por estar dando as explicações à nossa população. A gente agradece. Vereadora Daiane com a palavra. Boa noite a todos. Agradecer a vocês pela disponibilidade de vir explanar sobre o assunto. E uma pergunta. Não sei se você já falou sobre isso e eu não prestei atenção. Independente do comércio, se o comércio é grande ou ele é pequeno, a taxa é igual para ambos? Não. Volta aí, por favor, na questão da tarifa. Ó, você observar aqui, ó, tem comercial popular ali, ó. Até 13 metros, a tarifa por metro cúbico é de 7,38, ok? Isso aqui é para o conhecido comércio menor, tem até 50 metros quadrados, tá? Independente da finalidade. Ele pode ser um comércio, pode ser uma lotérica, qualquer finalidade, mas é comércio, tá? Então ele tem essa tarifa de 7,38. Para os maiores, com área maior do que 50, com mais pontos de utilização e outro padrão, a tarifa comercial 2, ela é 15,48. Ela é praticamente o dobro. Então, a menor, ela é 50% da maior. A maior é o dobro da menor. Então, essa é a diferença que a gente faz com relação à tarifa, dependendo do padrão do comércio. Entendido? Jean Filho com a palavra. Mudando um pouquinho aqui o assunto, é só uma pergunta diretamente a vocês. Foi até um eleitor, um internauta que perguntou. Surgiu uma nova lei agora, não sei se é federal ou estadual, eu pesquisei aqui, li só um pouquinho, sobre o desconto da tarifa, da taxa, para viúvas e aposentados. Você tem conhecimento dessa lei? Existe uma lei federal, né, que ampliava a quantidade de pessoas para o enquadramento nessa tarifa residencial, tá? Só que a agência reguladora, isso não a nível de estado, mas a nível federal, ela não disciplinou ainda os moldes dessa utilização. A lei era para ser posta em prática no final do ano passado, mas, salvo engano, somente uma companhia de saneamento colocou, porque ela fez regras específicas dela. Não era padrão para todo o país. Foi uma coisa que foi feita especificamente para ela, porque essa lei, salvo engano, ela era de um deputado de Pernambuco. Então, apenas a companhia de Pernambuco, ela começou a implementar isso. Então, não tem ainda uma definição, porque, assim, do jeito que está, vai reduzir, vai aumentar para quase 50% do todo a quantidade de pessoas que vão ser beneficiadas. Só que, vamos fazer uma analogia, por exemplo, com a energia elétrica. Se você pegar a energia elétrica, grande parte dos clientes eles têm subsídio, né? Pessoal que tem algum tipo de enquadramento tal, eles têm um subsídio. Agora, por que eles têm subsídio? Porque existe uma complementação, um aporte financeiro do governo federal para compensar esse tipo de coisa. Para as empresas de saneamento não existiam isso. Então é muito fácil você dizer, pai, você tem que conceder o benefício, vai ter que reduzir, vai cair para 50% do valor de uma quantidade de clientes, você tem que se rebolar para poder custear, né, todas as despesas que existem, né, para todos os clientes. Então, a lei existe, só que a gente ainda aguarda por uma regulação formal para ser implementada não só no estado do Ceará, como nas demais companhias de saneamento do Brasil. Tá? Obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não, vamos encerrar o assunto aqui. A CAGES. Quero só agradecer aqui a presença da CAGES na pessoa do Malco e toda a sua equipe aqui, por disponibilizar o tempo de vocês e vir a explanação. E agradecer e muito obrigado, Malco, por ter vindo aqui nos prestar suas informações. Agradecer o convite, nos colocar à disposição quando houver necessidade. A gente sempre tem o prazer de estar aqui conversando na Casa do Povo, com os vereadores, com a população que está nos acompanhando nas redes sociais. E dizer que eu
já vim aqui algumas vezes. Eu vim aqui em momentos muito críticos, né, que a gente infelizmente praticamente não conseguia abastecer porque a nossa adutora quebrava, né? Reuniões bastante acaloradas, muito difíceis, tá? Mas hoje, graças a Deus, a gente consegue ter uma condição diferente. Óbvio que a gente precisa melhorar a cada dia, existem processos que precisam ser refinados, trabalhados, discutidos. A gente não vai agradecer a todos, mas a gente busca trabalhar no dia a dia para poder prestar um serviço de qualidade para toda a população de Potiretama e de toda a região, tá? Então, agradecer, desejar o meu boa noite e até mais. Continuando aqui a nossa pauta, a nossa segunda pauta aqui. Em virtude do projeto de lei de número 011/2025, que altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Potiretama e da outras providências, e o projeto de lei de número 012/2025, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência do Plano Municipal de Educação de Potiretama, terem vindo a esta casa em caráter de urgência urgentíssima, suspendo a sessão por 15 minutos para as comissões competentes proferirem seus pareceres.
Os nossos trabalhos, reiniciando aqui a sessão, passo a palavra para a secretária fazer a leitura dos pareceres. Dos pareceres das comissões. Parecer número 03/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. E parecer número 011/2025 da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, referente ao projeto de lei número 011/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que altera a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Potiretama e da outras providências. O projeto de lei em debate veio à Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade para análise, em obediência ao disposto no artigo 46, inciso 2, letra A do Regimento Interno, uma vez que trata de matéria de natureza financeira. Ressalto ainda que, nos termos do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta Casa, o projeto de lei em análise, seja no aspecto legal, de técnica legislativa e de iniciativa, se encontra em perfeita harmonia. Adiro ao referido parecer, considerando o relevante interesse do referido projeto para o município de Potiretama. Conclusão. Em face de todo o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei em tela. Vereadora Rosemarie Dantas Cavalcante Menezes, relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador José Tonaldo Bezerra de Freitas, relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer número 014/2025 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer número 001/2025 da Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Lazer e Esporte. Referente ao projeto de lei número 012/2025, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência do Plano Municipal de Educação de Potiretama, Ceará, previsto no artigo 1º da Lei Municipal número 189, de 27 de maio de 2015, e da outras providências. O projeto de lei em debate veio a esta Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Lazer e Esporte para análise, em obediência ao disposto no artigo 46, letra A do Regimento Interno, tendo em vista que prorroga o prazo de vigência do Plano Municipal de Educação de Potiretama. Considerando que, nos termos do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta Casa, o projeto de lei em análise se encontra em perfeita harmonia. Adire ao referido parecer, considerando o relevante interesse do referido projeto para o município de Potiretama. Conclusão. Em face de todo o exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 012/2025. Vereadora Rosemarie Dantas Cavalcante Menezes, relatora da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador Cristiano Cortez Dantas, relator da Comissão de Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Lazer e Esporte. O projeto de lei de número 011/2025 está em discussão. O projeto de lei está em votação. Como vota o vereador Roberto Holanda? Favorável. Vereadora Daiane? Favorável. Vereadora Rose? Favorável. Vereador Cristiano? Favorável, senhor presidente. Vereador Josiberg? Favorável, senhor presidente. Vereador Francélio? Favorável. Vereador Jean Filho? Favorável. Vereador Pulau? Favorável. Aprovado o projeto de número 011/2025 por unanimidade dos presentes. O projeto de número 012/2025 está em discussão. O projeto de lei de número 012/2025 está em votação. Como vota o vereador Roberto Holanda? Favorável. Vereadora Daiane? Favorável. Vereadora Rose? Favorável. Vereador Cristiano? Favorável, senhor presidente. Vereador Josiberg? Favorável, senhor presidente. Vereador Francélio? Favorável. Vereador Jean Filho? Favorável. Vereador Elitonaldo? Favorável.
Aprovado o projeto de número 012/2025 por unanimidade. Agora, faculto a palavra aos vereadores que gostaria de fazer uso. Algum vereador que faz uso da palavra? Vereador Cristiano, com a palavra. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores e os demais que estão assistindo pelas redes sociais da nossa Câmara Municipal. Eu queria só, senhor presidente, comentar sobre um pouco, né, que eu fui procurado umas 3 ou 4 pessoas ligadas para mim essa semana e eu fiquei de me informar e comentar aqui nossa sessão hoje. A respeito da nossa tão sonhada doutora da Catinha Grande, né, que está parada, mas que as pessoas daquela comunidade fiquem tranquilas que vai já começar, né, a retomada daquela obra. Teve uma reunião ontem com o dono da empresa, o Márcio Landim veio, né, e vai fazer um fechamento do restante que está faltando da primeira etapa, né, e tem uma nova etapa que vai cobrir Simão, aquela outra região, que está faltando 400 mil, né, para fazer aquele resto, mas já está sendo providenciado uma emenda aí para poder terminar aquele serviço, né, que todo mundo fique tranquilo, como é uma tão sonhada obra que foi começada, né, por Luan, e graças a Deus a gente vai já ter a continuidade para terminar. E desde já, né, parabenizar a nossa prefeita interina, Solange Campelo, né, pela continuidade dos trabalhos, né, por ter retomado a obra do nosso hospital, né, tão sonhado hospital, e também começaram aqui a obra do mercado público, estava parado, foi começado de novo também, o calçamento também estava parado, graças a Deus já começou, né, e a gente só agradecer e parabenizar pelo trabalho, né, e disponibilizar, dizer que a Câmara está aqui para ajudar no precisar. A gente está passando por um momento muito complicado no nosso município, mas se Deus quiser, todo mundo unido vai dar certo, né? Era só sobre isso, senhor presidente. E também, né, fazer um agradecimento à questão dos servidores, né? Graças a Deus, nossos servidores do nosso município, contratados e concursados, graças a Deus, está todo mundo recebendo seus dinheiros em dia do jeito que já vinha sendo feito. Só parabenizar a nossa prefeita interina, Solange Campelo, pela condução do nosso município. Era só isso, senhor presidente. Mais alguma pessoa que faz a palavra com o vereador? Não? Só concluindo as palavras aqui do vereador Cristiano, quero parabenizar aqui o nosso município, as pessoas que estão à frente do nosso município, a prefeita interina Solange, o secretariado. E isso é muito bom, Cristiano, saber que o município não parou e continua, né, com seus trabalhos. A gente sabe da dificuldade que o município está enfrentando, mas o importante é que o município não pare, né? E os ajustes vão acontecendo dia a dia, e o nosso grande orgulho do nosso município é que não parou, não está parado e não vai parar. E vai continuar, se Deus quiser, fazendo o melhor para o nosso povo. Não havendo mais nada a tratar, boa noite a todos e declaro a sessão encerrada.